Então eu estou colocando aqui os pontos negativos, né? O que a gente sempre coloca como dúvida, sobre questionamento. Eu tenho vergonha de falar sobre dinheiro. O que a minha família vai achar? Eu tenho uns imóveis, mas o imóvel ainda meus avós moram neles, ou meus tios moram no imóvel dos meus avós. A gente ainda não fez nenhuma separação, nenhuma segmentação desse imóvel. Ou o terreno é muito grande, é muito caro para fragmentar, vai ter que contratar engenheiro, vai ter que fazer um desmembramento. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho condições de fazer isso agora. Ou ainda, vamos resolver cada coisa no seu tempo, né? Porque agora, cara, primeiro eu preciso pagar minha faculdade. Não, aí eu terminei minha faculdade, eu vou querer pagar meu apartamento primeiro. Não, mas aí eu paguei meu apartamento, eu vou querer pagar meu carro primeiro. Aí quando você vai ver, você já está na idade de receber os bens de herança, mas ainda assim você não vai ter conseguido resolver nada daquilo ali. E aí talvez você vai ter que vender aquele carro tão sonhado, ou vender aquele apartamento que você conquistou, ou um imóvel da herança para poder pagar o inventário, tá? É muito comum isso acontecer, então, por favor, prestem atenção nisso e não deixem isso para amanhã. Comecem a planejar isso, porque isso não precisa ser resolvido da noite para o dia. Isso pode ser resolvido aos poucos, isso pode ser combinado devagar, sendo feito de uma maneira planejada, organizada, onde ninguém vai ter problema financeiro com isso, ninguém vai se empipinar financeiramente com isso. É muito pior deixar isso para amanhã, deixar isso para depois. E é muito pior achar que imóveis não é um bom investimento, que imóveis não são um bom investimento, né? Minha avó ali, eu não vejo a hora, eu vou querer vender e acabou-se. Cara, tem muita chance nos imóveis para você fazer dinheiro, principalmente os imóveis que vêm de herança. Eu acho que existe um apego emocional sim, mas antes de mais nada, existe uma valorização imobiliária absurda, muito maior do que qualquer outro tipo de investimento. Então, mesmo se a sua família é brigada, mesmo se você não se dá tão bem assim, eu acho que vale muito a pena você prestar atenção nas oportunidades que estão acontecendo dentro do seu próprio ambiente, tá bom? Então assim, as pessoas falam, vamos elencar prioridades, né? Eu tenho outras prioridades, eu primeiro quero resolver outras coisas, eu primeiro quero viajar, eu quero curtir minha vida, eu sou jovem. Claro, tudo isso faz muito parte da nossa vida, mas ainda assim, a gente não resolver os problemas do futuro, ou resolvê-los antes que eles existam, a gente tem a chance de resolver eles antes que eles existam. Isso é muito bom, né? Então, por exemplo, assim, o custo de um inventário, tem advogados, aí eu também não vou entrar nessa contratação exatamente, porque cada um cobra um preço, cada um tem uma forma de trabalhar, mas enfim, uma média geral acontece de que os advogados cobrem até 20% sobre a causa. Então, se for 20% sobre o patrimônio que a família tem a dividir, cara, essa conta fica muito alta. Tá? Nós estamos enfrentando um inventário para uma parte da família que não constituiu o holding e a gente conseguiu uma negociação melhor com o advogado. Então, não estou querendo aqui assustar ninguém, mas a grande média sim, existem advogados que cobram 20% do valor da causa. Então, eles vão somar todo o montante de imóveis para dividir, o valor do inventário vai ficar altíssimo, além de pagar ITCMD em 8%, vocês vão pagar as custas do registro de imóveis, taxas, enfim, e ainda 20% para o advogado resolver isso. Tá? Então faça a conta, 20% do somatório dos imóveis que talvez a sua família tenha, e preste atenção, porque às vezes aquele imóvel rural do vovô e da vovó vale muito dinheiro. Ele pode ser permutado, ele pode ser dado como área de preservação permanente, existem muitas oportunidades, tá? Mas é um terreno que tem ali, eu não vou poder desmatar nunca. Ótimo, você pode vender ele para terceiros que precisam fazer uma compensação diária de preservação permanente. Então, você ainda tem como rentabilizar ele, entende? Não é um terreno perdido. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado. Não deixe simplesmente se levar por papo, né? Porque às vezes a pessoa diz, esse terreno aí não vale nada, é área de preservação, tem um riacho meio, um córrego meio. Pode ser que ele tenha vantagem, sim, pode ser que ele tenha valor, então cuidado com isso, tá? O custo do inventário é extremamente absurdo, sem contar que o inventário, além das custas jurídicas, além das custas de tributos que são mais altos, ITCMD já é 8%, enquanto se você fizer compra e venda no ITBI é 2%, tá? Se você fizer a holding, fizer um aporte capital é 0%, tá? Então vale a pena a gente programar isso e ir fazendo isso lenta e gradativamente para que a gente não caia no inventário. Acho que o inventário é a pior opção que a gente tem. Tá? Transmitir em vida, você economiza os 20% do advogado, paga os 8% do ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação.
tá legal? É 8% do valor do imóvel. Então, se o imóvel vale 100 mil reais, é 8 mil reais para transferir aquele imóvel. Se o imóvel vale 1 milhão, é 80 mil reais só para transferir aquele imóvel, tá bom? Só de imposto, só de CCMD. Então, eu quero falar assim, se a gente cria a holding, a gente economiza isso tudo. A gente pode fugir de TCMD e talvez fugir do ITBI. Eu já expliquei para vocês que se você fizer uma holding e fizer um aporte de capital dos seus bens que estão na pessoa física para a pessoa jurídica, você não precisa pagar o ITBI desde que a sua administradora de bens não tenha cunho de locação. Se tiver cunho de locação, você vai ter que pagar, tá? Ah, mas então eu quero doar o meu imóvel para a minha administradora de bens. Tudo bem. Doação, você lembra o que eu acabei de falar? ITCMD. Doação também é 8%. Então, se eu quiser doar para a minha administradora de bens, eu também vou ter que pagar os 8%. Não tem choro, tá? Mas, se você fizer um planejamento e a sua holding comprar imóveis com locação, porque se for sem locação, você foge do ITBI e você não tem esse problema. Se ela comprar um imóvel com locação, ela pode aos poucos comprar os bens de você. Eu já expliquei isso em outras lives, eu não vou poder entrar nesse assunto hoje, mas ela pode comprar os bens de você, tá? Inclusive fazendo consórcio, financiamento imobiliário, um monte de coisa. Ela capitaliza você vendeu o seu imóvel para você mesmo, dentro da sua holding. Então ele continua sendo seu, mas o seu bolso enche, a holding faz um empréstimo, tá bom? Claro, tem juros, tem umas coisinhas para analisar aí, mas você se capitaliza e pode fazer um reinvestimento com esse dinheiro, tá bom? Então é muito legal, você consegue fazer a roda girar, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa dar a peitada, tá bom? E é muito legal, é muito legal. Depois que você passou, o primeiro passo é o mais difícil, depois as coisas vão fluindo, né? O mais importante é você entender esse conceito e saber que, cara, os imóveis podem salvar o seu relacionamento familiar, os imóveis podem salvar a sua renda, os imóveis podem potencializar a sua renda, os imóveis, principalmente no momento difícil de pandemia como agora, os imóveis podem estar mantendo a sua família. Se o pai, a mãe, alguém perdeu o emprego, mas tem aquele aluguelzinho lá, dá para pagar o condomínio, dá para pagar a energia, dá para pagar as contas básicas, não dá para viver, mas dá para ajuda a diluir os custos fixos da casa. Quando você tiver que bancar, por exemplo, alguns impostos e os custos dessa holding, se você já tiver imóveis de locação, né, dentro daquela holding, cara, os próprios aluguéis vão pagando isso. Claro que você tem que fazer uma conta, eu também já falei isso em outras lives, você faz uma conta para ter um equilíbrio, né, um superávit das rendas contra as receitas. Aí já é gestão empresarial também, eu falo um pouquinho sobre isso um pouco mais especificamente. Eu acho que ia ser legal dar um treinamento especificamente sobre isso, porque só falando as pessoas conseguem entender o conceito, mas às vezes quando vai sentar para planilhar, para botar o planejamento, se perde um pouco, tá bom? Mas não se preocupem que vai ter uma novidade legal aí, qualquer momento dessa eu vou lançar uma mentoria coletiva e eu acho que vai ser super legal pra gente começar a testar as dúvidas da galera aí, porque tem muita gente que me manda inbox, o pessoal fica acanhado, manda mensagem no direct e fica com vergonha de falar sobre isso, né? E eu quero justamente desmistificar isso pra vocês, tá? Eu não me dou bem com a minha família, não quero falar sobre herança. Poxa, mas por que não? Justamente, talvez você não se dá bem com a sua família por causa da herança. Então resolve esse assunto. Se você tem algum problema para resolver, é melhor sentar e falar abertamente. É mais fácil do que ficar todo mundo fazendo jogo do contente e ficar um espizinhando o outro, ou talvez derreter um imóvel, derreter qualquer terreno, derreter uma casa por um preço qualquer só porque eu quero vender aquilo e me livrar dos meus parentes que estão ali junto naquele imóvel. Aquilo é pior, essa é a pior solução que você vai ter na sua vida, tá bom? É muito melhor você sentar e dizer o seguinte, vamos botar as diferenças de lado, vamos negociar aqui, vamos conversar. E no final dessa live eu vou explicar para vocês como você pode fazer isso, tá? Não necessariamente você faz isso de uma forma conjunta, única, tá? Você pode segmentar isso, mas eu vou falar isso um pouquinho mais pro final, tá bom? Então me acompanha até o final aí que tem uma solução legal para você que tem briga de família, para você que já não suporta aquele tio ou não suporta o seu irmão, que eu acho tão triste isso, mas acontece. Mas eu tenho uma solução legal para você também. Então assim, se você não se dá bem com a sua família, se você não tem um ambiente familiar agradável para falar sobre isso, você não se dá bem com seus tios, vamos supor que a holding é dos seus, o patrimônio é dos seus avós ainda vivem e eles não passaram isso ainda para os seus pais e seus tios, mas eles já têm um ranço aí, já não se dão muito bem não. Então, mas vocês, os primos, se dão bem. Poxa, que legal, né? E por que os primos não podem então sentar, conversar, cada um faz
a pressão dentro da sua família, dentro do seu, né, com seu pai, sua mãe, para que eles unifiquem isso de uma maneira que possa depois ser passado aos filhos sem ter que derreter um imóvel no inventário, ou vários imóveis no inventário, dependendo do volume, ou sem ter que derreter com brigas emocionais, com danos emocionais, né, através de brigas e aquele desgaste todo que no fim aí já começa a envolver a família toda e aí vira um inferno, né? Então realmente assim, é hora de fazer isso. E se sua família não tem essa visão, mas você tá aqui numa segunda-feira, 7h pouco da noite, ouvindo esse conteúdo, porque você tem um mínimo de interesse sobre isso. Então começa a avaliar mesmo, que talvez a pessoa que vai ser o decisivo na sua família vai ser você. Se você olhar em redor e não tem ninguém com essa mentalidade, é porque talvez você esteja sendo extremamente necessário na sua família nesse momento. Talvez é extremamente necessário o conteúdo que eu estou passando para você começar a pensar e montar a estratégia da sua renda passiva ou da renda passiva da sua família e criar a sua holding. Tá? É super bacana. Na minha família fui eu que fiz isso há 10 anos atrás. Então assim, foi um processo relativamente tranquilo. A nossa família se dá muito bem, graças a Deus, foi muito tranquilo realmente. Mas a gente passa por instabilidades, a gente passa por insegurança, a gente passa por dúvidas, tá? E eu quero passar aqui para vocês todo esse conhecimento para que vocês não precisem passar por essas dúvidas, por esses constrangimentos, por essas, né, essa angústia de, meu, será que eu estou fazendo a coisa certa? Tá? Mas e se minha tia falecer? Mas e se meu tio se separar da minha tia? Mas e se outros filhos de outro casamento vierem aqui? Cara, a holding tem solução para tudo isso. Enquanto você tiver uma renda passiva entrando para poder resolver isso, você tem solução para tudo isso. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, fazendo uma ponte aqui bem rápida, muita gente pensa assim, nossa, mas você está falando de família, eu não vou carregar meus tios, meus pais, meus primos, não vou carregar todo mundo, eu não tenho essa obrigação. Claro que não tenho essa obrigação. Eu não acho que você tem a obrigação de carregar ninguém, nem sua esposa, nem seu marido, nem seus filhos, dependendo da idade que eles têm. Se for menor de idade, não tem, né, você vai tutoriar eles, mas depois de uma certa idade, eu acho que você não tem obrigação nenhuma. Mas, e aí agora vem o pulo do gato, a cereja do bolo. É muito bom, uma ideia simples, totalmente execuível, poder fazer a diferença e deixar a sua família toda bem. Do que adianta você estar muito bem e a sua família não? Do que adianta você ganhar um pouco de dinheiro e ter uma briga familiar que depois vai deteriorar o seu patrimônio? Ou o que adianta você ganhar muito dinheiro e o resto da sua família viver muito mal? Não é muito melhor a gente criar um mínimo de nivelamento? Se você é um cara muito bom no que você faz, você ganha muito dinheiro, cara, você tem a obrigação de minimamente dar condições de vida para sua família, ou você não vai querer melhorar as condições de família dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus avós, de qualquer pessoa. É lógico que vai. Minimamente. Então você vai minimamente usar o seu conhecimento, a sua expertise, você vai usar a sua determinação para poder colocar esse plano em prática e dizer assim, não, cara, eu já tô com a minha vida feita, mas eu quero resolver a vida da minha família, eu tenho primos aí que vivem me pedindo dinheiro emprestado, tá, coisa chata. Pois é, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou comprar a casa da avó porque eu tenho dinheiro, vou indenizar eles, e aí eu tô livre disso. Lê do engano. Se o seu primo for pobre a vida inteira, ele vai te pedir dinheiro a vida inteira. E tem gente que não pode receber uma bolada em dinheiro porque não sabe gerir esse dinheiro, não sabe administrar esse dinheiro. E aí depois vai ficar por aí arrumando intriga, confusão, dizendo assim, mas a casa da avó foi vendida por preço de banana, que não devia ter feito isso, o cara me extorquiu, e aí começam as brigas, aí começa a fofoca, aí necessidade pequena, então é um horror. Aí as festas de família viram briga, porque você passou a perna na família, comprou a casa da avó por preço de banana e, nossa, vira uma confusão do caramba. Então se você tem dinheiro, não fica comprando os imóveis da sua família. Transforma isso numa holding, loca eles para que eles tenham uma renda passiva, para que minimamente os seus primos que não têm a mesma condição que você, possam herdar as coisas que você tem.
Ou se você não tem primos, mas você tem avós, você tem tios, você tem os seus pais, para que minimamente eles possam viver na tranquilidade e assim você evita as brigas familiares. Geralmente as brigas familiares acontecem por falta de diálogo, falta de compreensão, falta de confiança, e tudo isso é motivado por uma única coisa. A falta de diálogo, a falta de confiança, ela só é motivada por uma única coisa, que é dinheiro. Dinheiro. Quando falta dinheiro, a briga começa. Quando um ganha mais que o outro, a briga começa. Quando um começa a ganhar mais dinheiro do que o outro, a briga começa. Se existe uma disparidade muito grande, eu não estou dizendo em momento nenhum, eu não sou socialista para achar que a família toda tem que viver no mesmo nível, nada disso. Eu estou falando para você pegar uma parcela dos bens da família e alocar isso numa holding e canalizar isso de uma maneira que a sua família viva minimamente tranquila e que você possa conduzir a herança, a sucessão familiar de uma maneira minimamente tranquila. Que não seja aquela confusão, que não seja um desperdício de dinheiro com custas que você não precisa ter. E ainda, eu não tenho primos, eu não tenho sobrinhos, sou só eu, meu irmão, ou eu sou filho único, por que eu vou fazer uma holding? Porque se você pensa em ter filhos, ou se você já tem filhos, você vai deixar um legado para eles. Você vai deixar isso resolvido para ele. Para você passar os seus bens para o seu filho, que seja um filho único, você também filho único. Seu pai gastou uma fortuna com ITCMD para passar para você, e você vai gastar uma fortuna para passar o ITCMD com o ITCMD para os seus filhos. Então, é um legado. O dinheiro não é fácil de ganhar, né? Então, é importante que você mantenha uma estratégia inteligente, minimamente inteligente, para evitar de gastar com coisas que você não precisa gastar. Então, se a sua família tem briga, é mais um motivo para dizer, gente, escuta aqui, nós estamos brigando entre nós, a gente não precisa se suportar, mas não vamos dilapidar o patrimônio que o vô e a avó construíram, ou não vamos jogar fora o que o vô e a avó construíram. Vocês não se dão bem, tios e tias, mas nós primos sim, e um dia esses bens serão nossos. Então vamos preservar, deixa que nós primos já adultos, eu estou criando hipóteses aqui, porque existem muitas vertentes, muitas possibilidades. Você diz, deixa que nós primos, a gente vai conduzir isso aqui. Nós vamos rentabilizar isso aqui, nós vamos colocar isso aqui numa holding, nós vamos alugar, e final do ano a gente vai fazer uma distribuição de lucros, de rentabilidade desse negócio, para vocês, não para nós. E se for para nós, cai na minha conta pessoa física e dá para o pai e para a mãe, dá para o tio e para a tia. Ora, é fácil de se resolver com isso. Ou ainda você pode transferir, criar a holding no nome dos tios, ou deixar eles como usufruto disso, e os gestores e os donos já serem os sobrinhos. Assim você e seus primos conseguem estabelecer a harmonia, evitar as custas com venda e dilapidação de patrimônio, tá? Ou ainda se juntar em sociedade, que uma holding é uma sociedade, ela é uma empresa, se juntar com os primos, eu não tenho dinheiro para comprar um apartamento sozinho, mas eu dou tantos mil, tu tanto, eu financio daqui, tu puxa dali, eu tenho um consórcio daqui, vamos comprar um imóvel em nome da holding, a gente faz um aporte de capital e a holding compra um imóvel, e aí esse aluguel vai ajudar a manter a casa do vô e da avó, que estão velhinhos, vivem da aposentadoria, não tem dinheiro. Então ao invés de todo mundo ficar botando todo mês o dinheiro lá, a gente vai comprar um imóvel, vamos alugar esse imóvel dentro da holding, vamos distribuir os dividendos para o vô e a avó ao final do ano. O vô e a avó ficam como usufrutuários desse imóvel, ou não ficam como usufrutuários, vocês recebem dinheiro, mas o dinheiro não está saindo do bolso de vocês, ele vai sair uma única vez. E quando você tiver aquele imóvel quitado, depois disso ele vai ficar rentabilizando para você, e você vai custear o vô e a avó, depois essa holding vai custear o pai, a mãe, os tios. Mas é só um salário mínimo, tá bom, e são 5 tios, tá bom, então distribui R$200 para cada um por mês, tá ótimo, já ajuda talvez a pagar a energia, sei lá, aí é unicidade familiar de cada um, não vou poder adivinhar quanto custa a energia de cada um, mas enfim, ou ainda final do ano, ninguém precisa do dinheiro, vamos fazer uma viagem da família, para unificar a família, é tão gostoso, se não precisa é bom, se precisa também é bom, é melhor ainda, então por que não fazer?
Ah, mas a gente só, né, meus pais não se suportam, com meus tios não dá certo. Mas vocês, primos, se suportam? Então vão atrás. Vocês podem ser esse elo necessário. Ah, mas meus primos não pensam dessa maneira. Insiste com eles. Conversa, se munde de conteúdo, me acompanha aqui que eu estou passando tudo de mão beijada para vocês. É só colocar em prática, é só iniciar essa conversa. Na minha família não foi, vamos fazer, vamos, que legal, blá, 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 todo mundo correu pro cartório. Não é assim. Nós iniciamos um planejamento, iniciamos uma conversa prévia. Eu senti que tinha um ambiente mínimo para fazer isso, embora todo mundo muito reticente. Comecei a estudar, comecei a planilhar, comecei a planejar essa holding. No nosso caso, a gente já tinha imóveis de família, porém é muito importante falar que os imóveis que rentabilizam para a gente, que custeiam a holding e toda essa transferência, foram imóveis que a gente adquiriu depois de iniciar a holding, ou que a gente já tinha em pessoa física. No caso, eu e minha irmã tínhamos em sociedade um apartamento que eu já contei para vocês aqui, que foi o meu primeiro apartamento, justamente para ele gerar uma renda. E quando ele se pagou, porque eu financiei ele, quando ele se pagou, a gente fundou a nossa holding, e a holding começou com o próprio rendimento daquele apartamento. Então eu paguei ele uma vez, mas eu não fiquei mês a mês, ao longo de anos, subsidiando alguém, subsidiando vô e vó, tio e tia, enfim. Não é o caso da minha família, mas eu sei de muitas famílias que é assim. Muitas famílias que precisam subsidiar o pai e a mãe. Você não vai deixar seu pai ou sua mãe passar necessidade, você não vai deixar seus tios passarem necessidade. Então, se você tá muito bem de vida, cara, você tem a obrigação moral de deixar sua família bem também, sem que você tenha que ficar distribuindo dinheiro seu. Você cria uma estrutura, se compensa do investimento que fizer, depois de um tempo ele vai subsidiando sua família sem que você precise botar o dinheiro, seu dinheiro bom, para subsidiar a conta dos outros. Eu não sou socialista, volto a dizer, nem um pouco, tá? Então eu acho assim, se você começar hoje, eu só vou conseguir, fiz aqui um plano, vou levar 10 anos para pagar o primeiro apartamento, mais 10 segundos, isso vai levar muito tempo, aí só vai dar uma renda lá de 2, 3 mil. E os seus filhos? E os seus netos? Não vão querer talvez potencializar isso? Para eles não é uma vantagem ter isso em mãos? Mas o dinheiro é muito pouco, mas pode custear um problema muito grande. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Ele pode custear uma holding, ele pode custear, evitar um inventário, ele pode custear os impostos. A gente no início esperou assim, em um ano transferimos um imóvel, depois segundo ano mais um, e assim a gente foi fazendo, porque a holding, o aluguel, aquele único aluguel, precisava pagar os custos de contador, precisava pagar custos de advogado, precisava pagar custos de impostos. Então a gente foi fazendo isso escalonado, lenta e gradativamente. O primeiro ano é ruim, é sofrido mesmo, porque você não vê a coisa acontecendo. O segundo ano também pode ser, ainda mais se você financiou o imóvel. Leva um tempo, mas você pode começar hoje e já ter aquela renda. Essa renda já é sua, ela só não vai entrar líquida para você porque você tem custas para pagar. Mas uma hora ou outra você vai ter que pagar isso do seu bolso. Então é melhor se planejar agora, mesmo que sua família não se dê muito bem. Muito bem, importante isso. Mesmo que sua família não se dê muito bem, é importante que você inicie o processo sucessório de uma maneira planejada. Se não for com holding, vai ser com renda passiva. Se não for com renda passiva, unificado, que seja um planejamento particular, mas que seja um planejamento desde já. Meu intuito é que vocês entendam que esse planejamento sucessório familiar, ele é extremamente importante, mesmo para quem não tem muito patrimônio, porque se a família é mais pobre, você vai ter que subsidiar os seus antecessores. Você talvez vai ter que ajudar o vô e a avó a pagar a conta de energia, ou o tio e a tia em algum momento, com alguma coisa, com medicação, com uma cirurgia que vão precisar. E por que não criar isso de um lugar que você não precisa tirar o seu dinheiro do bolso, para que você possa viver o seu dinheiro com a sua família? E a renda passiva vai te fazer isso, a holding estruturada vai te fazer isso, e você ainda vai deixar um legado para os seus filhos e para os seus netos depois, tá? E a linha é muito tênue, por exemplo, entre a briga familiar e a sucessão exitosa. Isso é importante a gente falar também. Por quê? Quando a coisa está no imbróglio,
tá todo mundo naquela, isso não vai dar certo, o que ele tá falando aí é uma viagem, cara, isso aí é só pra quem tem muito dinheiro, eu não quero gastar esse dinheiro agora, eu não quero perder esse meu tempo agora, eu não quero me incomodar com isso agora, pô, eu quero viajar, quero viver minha vida, quero comprar aquele carrão novo, pô, que legal. E a linha é muito tênue entre você deixar correr o barco ou você fazer. Exige determinação, mas a linha é tênue. E aí se você fizer, a linha continua tênue entre os que deveriam ter feito e não fizeram, e aí começa a crescer o olho e dizer assim, desculpa, esse sinal aqui foi bem assim, pertinente. Aí o pessoal começa a crescer o olho e começa a dizer assim, cara, mas olha ali, o cara fez isso ali tudo, pô, agora o cara tá aí com os nossos imóveis, o cara é o gestor da nossa holding, pô, o cara tá ganhando dinheiro com isso, aí começa a criar desavença, por isso que é importante vocês fazerem um contrato bem amarrado, criarem essa holding, explicar a finalidade dela, explicar por que ela tem que acontecer para evitar brigas e não para criar mais brigas. E é importante você saber disso, de que agora pode estar mais ou menos arranhado o relacionamento, mas se você não for transparente em todo esse processo, dizer assim, agora transferimos isso aqui, mostrar a documentação, manda um e-mail com um relatóriozinho, escreve um e-mail por mês, estamos com tanto na conta, transferimos tais e tais imóveis, isso aqui está resolvido, agora a próxima meta é em tanto tempo fazer os outros imóveis. E surgiu a oportunidade da compra de um terreno bacana ali que a gente pode permutar, ou surgiu a oportunidade de comprar uma casa, ou tem um apartamento no leilão aí que está pela metade do preço, vamos embarcar. Seja sempre muito transparente, porque isso vai fazer com que você evite briga. E agora então, para a gente ir para a parte final da live, onde eu quero dar a derradeira, que é o tema de hoje, né? Justamente de que se tem briga familiar, eu devo fazer a minha holding. E aí eu vou dizer para vocês, se você tem briga familiar, se vocês não suportam a sua família, os seus tios, seus primos, seus irmãos, seus pais, vocês não se suportam, se você deve fazer uma holding ou não, a resposta é depende. Legal, né? Depende, claro que depende. Depende do nível de briga que você tiver com a sua família. Se vocês estão num ponto em que vocês estão arranhados, e provavelmente esse arranho é justamente da não solução, do não diálogo, da não organização da sucessão, da não organização do patrimônio, aí já fica aquela coisa de assim, o pai e a mãe falando, eu quero aquela casa da praia, e o tio e a tia, aí os primos falam, meus pais já falaram lá em casa que querem a casa do sítio, meus pais já falaram que querem aquele galpão, sabe, já começa aquela... Então senta na mesa e fala, gente, vamos botar tudo num pacote só, vamos organizar, depois a gente aluga tudo e quem quiser usa um imóvel do outro como um agendamento, como um hotel, por exemplo. Eu uso o sítio quando eu quiser, a holding banca o sítio, mas tem que ter algum rendimento dentro dela. Então é bom que você comece logo, para evitar essa briga. Então às vezes essa rusga da sua família você consegue evitar dessa maneira. E aí o outro, depende, se a sua família já tem muita briga, de que não se suportam, não se toleram, nem se falam, ou já se processaram, também acontece irmão processar irmão, pai processar filho, e filho processar pai, nossa, eu acho isso lamentável, mas acontece muito, e não estou querendo condenar também, eu só acho que isso aí é uma falta de diálogo muito grande. Se chegou nesse ponto, pessoal, não faça mais a holding. Não adianta você fazer a holding nesse tipo de circunstância. Lembre-se, a holding é uma empresa. A renda passiva, ela é uma empresa, ela tem que gerar renda, ela vai ter despesa, vai ter que fazer uma gestão, vai ter que ter confiança em algum momento, vai ter que ter uma pessoa administrando, que não vai dar para todo mundo dar pitaco, não, aquele terreno eu não quero, aquele imóvel não dá, vai ter que ter um gestor cuidando daquilo ali e passando os relatórios para vocês. Então não adianta, se está nesse nível não faça mais, tá? Mas aí eu ainda te dou a dica de separe os bens da família, divida tudo, perca no inventário, no ITCMD, paciência, e crie você a sua holding particular. Você, sua esposa, seu marido, seus filhos, enfim. Tá? Eu não tenho filhos, não tenho nada. Então veja com seus sobrinhos, ou veja com quem você vai deixar o que você tiver. Mas é um afilhado, se ela já conversa com eles, vem aqui, eu quero fazer uma holding, eu tenho só um apartamento, mas eu quero fazer uma holding, uma dessa tu me ajuda, a gente cria junto, a gente compra um apartamento junto, que ele gere renda e que esse apartamento possa manter as custas dessa holding, e depois ele pode ir nos ressarcindo dos valores que a gente investiu para transferência inicial, vai ser tudo teu mesmo. Chega e conversa,
com alguém para o qual você tem entrosamento, para o qual você se dá bem, que você confia e que você pretende talvez deixar o patrimônio que você tenha, seja lá quanto patrimônio é, se é muito, se é pouco, não interessa, tá bom? O importante é você não esperar, faça logo e planeje-se, tá bom? Tendo briga familiar ou não tendo briga familiar, pense numa renda, pense que aquele imóvel de família não derreta ele pode gerar algum tipo de rendimento, ou ainda, ele pode ser permutado, ele pode ser, enfim, pode ser construído várias coisas em cima dele, vocês podem fazer uma junção entre os membros da família para que vocês possam construir juntos, enfim, existem inúmeras alternativas, tá bom? Mas hoje meu objetivo não era falar sobre isso, era justamente falar sobre o relacionamento familiar, os níveis de relacionamento familiar, todas as objeções que toda a família passa, que toda a família tem, que todo mundo diz, mas não é pra mim, não dá, não tem imóvel, que eu já falei lá no início pra vocês. Passem por cima disso, não desistam, tá? Não desistam, porque o relacionamento familiar vai melhorar depois da holding. Eu tenho certeza para você, pode dizer isso para vocês de certeza, porque isso aconteceu conosco, tá tudo resolvido, ninguém fica se estressando e ninguém fica naquela tica de que eu quero aquela casa para mim, eu quero aquela outra para mim aqui. Conversem, diálogo é tudo, tá bom, pessoal? Valeu, um beijão, obrigado por terem ficado até aqui. Não esqueçam de dar o seu like aqui, por favor, me ajuda muito, me ajuda muito. Se inscreve lá no meu canal do YouTube também, tá bom, pessoal? Deixa seus comentários que a gente vai moldando as lives de acordo com as dúvidas que vocês me mandam nos directs, tá bom? Então, quando eu recebo dúvidas ainda sobre isso, eu volto um pouco o tema, eu abordo um pouco o tema, ou eu já vou seguindo os temas adiante. Tá legal, galera? Então, valeu, um beijão. Quarta-feira, às 19 horas, novamente live aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Beijão, tchau, tchau, até mais!